Faça mais uma vez. Escrito e publicado por Frequência do Sucesso. Para o melhor aproveitamento dos nossos audiolivros, recomendamos que coloque fones de ouvido e sirva-se com uma boa xícara de café. O sucesso, em qualquer área da vida, não é um evento isolado nem uma questão de sorte. Ele é, na verdade, o resultado de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. É fácil admirar pessoas bem-sucedidas e acreditar que elas chegaram lá por meio de um talento inato ou de uma oportunidade única. No entanto, o verdadeiro segredo está na consistência, no esforço contínuo e na repetição intencional. Este livro é um convite para explorar como a repetição pode se tornar sua maior aliada na busca pelos seus objetivos. Quando pensamos em repetição, muitas vezes associamos o conceito a algo entediante, monótono ou sem graça. Mas o que poucos percebem é que a repetição é uma ferramenta poderosa de transformação. É através dela que aprendemos, evoluímos e construímos as bases para o sucesso duradouro. Seja no esporte, nos negócios ou no desenvolvimento pessoal, as maiores conquistas são fruto de ações praticadas, corrigidas e refinadas inúmeras vezes. A repetição não é apenas sobre fazer algo várias vezes, mas sim sobre praticar com intenção e propósito. É aqui que está a diferença entre o progresso e a estagnação. Quando você entende que cada ação repetida é uma oportunidade para melhorar, o que antes parecia mecânico se transforma em um processo de crescimento. Este livro mostrará como enxergar a repetição não como uma obrigação, mas como um caminho seguro para se aproximar dos seus sonhos. Ao longo dos capítulos, você descobrirá que o sucesso não é uma questão de grandes saltos, mas sim de passos consistentes. Cada pequeno avanço, quando repetido, constrói algo maior. Vamos falar sobre hábitos, disciplina, mentalidade e até mesmo os obstáculos que surgem ao longo do caminho. Afinal, é natural que a repetição nos teste, desafiando nossa paciência e resiliência, mas também é ela que nos leva além dos nossos limites. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem alcançar tudo o que desejam enquanto outras permanecem estagnadas, saiba que a resposta está nos bastidores. O sucesso é construído nos dias comuns, naquilo que você faz quando ninguém está olhando. E esse livro será seu guia para transformar a repetição em um hábito poderoso que irá sustentar todas as suas conquistas. Capítulo 1. Por que a repetição forma de hábitos? A repetição é o alicerce dos hábitos. É através dela que transformamos ações conscientes em comportamentos automáticos. Quando algo é repetido o suficiente, ele deixa de ser uma escolha deliberada e se torna uma segunda natureza. Pense na primeira vez que você tentou aprender a dirigir ou até mesmo amarrar os sapatos. No início, esses processos exigiam total atenção e esforço. Mas, com o tempo e a prática constante, essas ações passaram a ser realizadas quase sem pensar. É exatamente isso que a repetição faz. Ela treina o cérebro para economizar energia e tornar comportamentos frequentes algo automático. Essa automação, no entanto, não acontece por acaso. Cientificamente, ela está ligada ao funcionamento de uma estrutura no cérebro chamada gânglios basais, responsável por armazenar comportamentos habituais. Cada vez que repetimos uma ação, fortalecemos as conexões neurais associadas a ela. É como se estivéssemos pavimentando uma trilha no cérebro. Quanto mais passamos por ela, mais fácil e natural ela se torna. O poder disso é imenso, porque nos permite criar hábitos positivos que trabalham a nosso favor, mesmo quando não estamos totalmente motivados ou conscientes. A repetição, então, é a chave para transformar esforço em consistência. Quando pensamos em grandes mudanças na vida, como adotar uma rotina de exercícios, melhorar a alimentação ou economizar dinheiro, o sucesso não está no tamanho do passo inicial, mas na continuidade das ações. Por isso, o segredo é começar pequeno, mas repetir com frequência. Algo tão simples quanto tomar um copo de água todas as manhãs ou caminhar 10 minutos por dia pode se tornar a base para transformações maiores. Por outro lado, é importante lembrar que hábitos não discriminam entre o que é positivo ou negativo.
A repetição funciona da mesma forma para comportamentos que queremos eliminar. Se algo negativo é repetido consistentemente, ele também se consolida. É por isso que o processo de formação de hábitos exige atenção consciente no início. Saber o que você quer repetir e o que deve evitar é essencial para evitar hábitos que podem sabotar seu progresso. Exemplos práticos do poder da repetição estão em toda parte. Pense nos hábitos de leitura diária, prática de meditação, organização ou aprendizado de uma nova habilidade. Imagine uma pessoa que dedica 15 minutos por dia para aprender um idioma. Em um ano, esse hábito repetido por apenas 1% do seu dia pode resultar em grandes avanços. O mesmo vale para hábitos financeiros, como economizar pequenas quantias regularmente. A repetição torna possível alcançar objetivos que parecem grandiosos, quebrando-os em passos simples e consistentes. A ciência também nos ensina que a repetição está intimamente ligada ao conceito de gatilhos e recompensas, componentes fundamentais para a formação de hábitos. Todo hábito é formado por um ciclo, um gatilho que inicia o comportamento, a rotina que é executada e a recompensa que o cérebro recebe ao final. Quando repetimos esse ciclo várias vezes, ele se consolida. Por exemplo, ao usar o café da manhã como um gatilho para começar a leitura diária, com o prazer da leitura sendo a recompensa, você está ensinando seu cérebro a associar esse hábito a algo positivo. Além disso, a repetição é o que transforma ações em parte de quem somos. No início, criar um hábito pode parecer forçado, mas, ao longo do tempo, ele deixa de ser uma tarefa e passa a ser parte da nossa identidade. Uma pessoa que repete o ato de praticar exercícios regularmente deixa de pensar, eu faço exercícios, e passa a se identificar como eu sou uma pessoa ativa. É por isso que, muitas vezes, o impacto mais profundo da repetição não está no que fazemos, mas em quem nos tornamos ao longo do processo. No entanto, devemos lembrar que formar hábitos positivos exige paciência. Estudos mostram que, em média, leva-se cerca de 66 dias para que uma nova rotina se torne automática, embora esse número varie dependendo da complexidade da ação. O que importa não é a velocidade com que um hábito é formado, mas a consistência com que ele é praticado. Mesmo quando enfrentamos contratempos, o mais importante é voltar à prática. A repetição contínua, mesmo com falhas ocasionais, é o que garante o progresso a longo prazo. Outro ponto importante é que a repetição não precisa ser perfeita. Muitas pessoas desistem de criar hábitos porque acreditam que um deslize invalida todo o esforço. Isso é um erro. O progresso não é linear, e uma interrupção não apaga tudo o que foi construído até aquele momento. O mais importante é a persistência, focar no retorno à repetição sempre que necessário. Assim como o músculo que é fortalecido com treino constante, hábitos crescem quando você continua, mesmo após interrupções. Compreender a importância da repetição também nos ajuda a ser mais estratégicos na criação de nossos hábitos. Ferramentas como rastreadores de hábitos, metas claras e recompensas podem reforçar a consistência e nos motivar a continuar, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Lembre-se, o poder da repetição não está apenas no que fazemos hoje, mas no efeito cumulativo que ela gera ao longo do tempo. Pequenas ações repetidas diariamente têm o potencial de transformar vidas de formas que, à primeira vista, podem parecer impossíveis. Capítulo 2. Repita até ser excelente. A busca pela maestria em qualquer área não é uma questão de sorte ou talento nato, mas sim o resultado de esforço contínuo e prática deliberada. O conceito das 10.000 horas de prática, popularizado pelo escritor Malcolm Gladwell em seu livro Outliers, destaca que a excelência não é um dom, mas algo alcançado através de um trabalho consistente. Embora o número exato possa variar, a mensagem central é clara. Alcançar a maestria em qualquer campo exige dedicação focada e repetição intencional, mais do que qualquer habilidade inata. A prática deliberada é mais do que simplesmente repetir uma tarefa. É um esforço consciente para melhorar, ajustando erros e buscando desafios progressivos. Não basta tocar uma música no piano várias vezes,
É preciso identificar as partes mais difíceis, desacelerar, corrigir erros e continuar até que a fluidez seja alcançada. É esse tipo de prática direcionada que transforma a repetição em um caminho para a excelência. Repetir sem propósito pode levar à estagnação, mas repetir com intenção leva ao aperfeiçoamento. O ponto central da maestria é a consistência. Muitas vezes, superestimamos o talento natural e subestimamos o poder da prática contínua. Um talento pode oferecer uma vantagem inicial, mas é a consistência que determina quem alcança o topo. Grandes atletas, músicos e empreendedores raramente são os mais talentosos desde o início. Eles são, acima de tudo, os mais consistentes. A habilidade de aparecer todos os dias, repetir e se dedicar ao processo é o que separa os excelentes dos meramente bons. Casos reais nos mostram o poder da repetição na busca pela maestria. Um exemplo clássico é o de Tiger Woods, considerado um dos maiores jogadores de golfe da história. Desde a infância, Woods repetia incansavelmente os fundamentos do golfe, muitas vezes praticando por horas a mesma tacada até atingir a perfeição. Outro exemplo é o de Mozart, que desde jovem compunha e tocava incansavelmente, aprimorando suas habilidades com milhares de horas de prática. Embora ambos fossem talentosos, o que os tornou verdadeiros mestres foi a disciplina e a repetição constante ao longo dos anos. Além disso, é importante destacar que a maestria não se trata apenas de alcançar um ponto final, mas de embarcar em um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. Quando nos dedicamos à prática repetitiva e deliberada, não apenas melhoramos nossas habilidades técnicas, mas também desenvolvemos resiliência, paciência e uma profunda compreensão do que estamos fazendo. É esse processo que nos permite evoluir constantemente, mesmo após atingir altos níveis de desempenho. Outro exemplo inspirador do poder da repetição na busca pela maestria é o de Kobe Bryant, uma lenda do basquete. Kobe era conhecido por sua ética de trabalho inigualável e dedicação ao treinamento. Ele chegava para treinar antes de todos os seus colegas e só parava quando sentia que tinha refinado cada aspecto do seu jogo. Ele não apenas jogava basquete, mas focava em praticar e repetir movimentos específicos, dribles, arremessos e posicionamentos, até que eles se tornassem automáticos. O que o diferenciava não era apenas o talento, mas a obsessão em melhorar constantemente por meio da repetição intencional. A repetição também é fundamental na área do aprendizado. Pense, por exemplo, em aprender um novo idioma. No início, palavras e frases parecem difíceis de lembrar. Mas, com a prática consistente, ouvindo, lendo, falando e escrevendo diariamente, elas passam a fazer parte do vocabulário natural. A repetição cria conexões neurais mais fortes, o que torna as palavras mais fáceis de acessar. Com o tempo, algo que parecia impossível, como falar fluentemente, torna-se uma habilidade dominada. Este princípio é o mesmo em qualquer campo. O progresso depende da repetição. Outro ponto essencial é que a repetição traz confiança. No início, qualquer habilidade nova pode parecer intimidadora ou fora do nosso alcance. No entanto, à medida que repetimos e começamos a perceber pequenos avanços, a confiança cresce. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais praticamos, mais confiantes ficamos. Quanto mais confiantes, mais motivados a continuar praticando. É assim que a maestria não só aprimora a habilidade em si, mas também molda a mentalidade de quem a busca. Além dos exemplos de grandes mestres, a repetição e a prática deliberada são igualmente poderosas em nossas vidas diárias. Seja no trabalho, ao aprender uma nova competência, ou em atividades pessoais, como cozinhar ou tocar um instrumento, a consistência de praticar regularmente é o que nos aproxima da excelência. Pequenos avanços acumulados ao longo do tempo superam qualquer tentativa de progresso rápido e inconsistente. O sucesso não é um evento único. Ele é construído com esforço contínuo. É fundamental compreender que o caminho para a maestria requer paciência. Em um mundo que valoriza resultados rápidos, é fácil perder a motivação quando não vemos progresso imediato. No entanto,
A repetição é como plantar uma semente. O crescimento pode ser invisível no início, mas, com cuidado e persistência, os frutos inevitavelmente aparecem. O verdadeiro poder da repetição não está no que ela proporciona em curto prazo, mas no impacto profundo e transformador que gera ao longo dos anos. Capítulo 3. O antídoto para a procrastinação. A procrastinação é um dos maiores inimigos do progresso. Ela surge muitas vezes como resultado de incertezas, do medo de falhar ou do peso de tarefas que parecem grandes demais para serem concluídas. É aqui que a repetição entra como um poderoso antídoto. Pequenas ações repetidas consistentemente ajudam a vencer a inércia, criando um efeito de movimento contínuo. Quando você se compromete a dar apenas um pequeno passo, mesmo que mínimo, está quebrando o ciclo da estagnação e iniciando um processo que se retroalimenta com o tempo. Um dos principais motivos pelos quais a repetição funciona contra a procrastinação é que ela diminui a necessidade de tomada de decisões constantes. Cada vez que você precisa decidir se vai ou não realizar uma tarefa, está gastando energia mental. No entanto, quando uma ação se torna repetitiva e automática, esse esforço desaparece. Pense, por exemplo, em arrumar a cama pela manhã. No início, pode parecer um esforço, mas, ao repetir diariamente, o ato se torna natural, quase sem exigir pensamento consciente. O mesmo princípio pode ser aplicado a tarefas maiores e mais importantes. Começar pequeno é fundamental para criar esse efeito. Muitas vezes, procrastinamos porque sentimos que uma tarefa exige um grande esforço ou porque acreditamos que só podemos começar se estivermos totalmente preparados. No entanto, a chave para vencer essa barreira é reduzir o tamanho inicial da tarefa. Por exemplo, em vez de escrever um relatório inteiro, comprometa-se a escrever apenas uma frase. Essa ação simples, quando repetida, elimina a sensação de sobrecarga e cria o hábito de progredir um pouco a cada dia. A repetição também é poderosa porque cria um senso de compromisso, mesmo quando a motivação está baixa. É natural que nem todos os dias sejam produtivos ou inspiradores, mas é exatamente nesses momentos que a repetição desempenha seu papel. Ela permite que você mantenha o foco nas ações, e não nos sentimentos do momento. Por exemplo, mesmo que você não se sinta animado para ir à academia, colocar os tênis e começar o aquecimento pode ser suficiente para engatar a rotina. Ao repetir ações, você constrói disciplina e supera a necessidade de depender exclusivamente da motivação. Outra vantagem da repetição é que ela reduz o medo do fracasso. Quando você repete pequenas ações, está gradualmente se expondo às mesmas situações, e com isso, diminui a ansiedade associada à execução da tarefa. Isso é especialmente útil em tarefas que envolvem habilidades sociais, como falar em público ou apresentar projetos. Cada tentativa, por menor que seja, fortalece sua confiança e torna a tarefa mais fácil ao longo do tempo. Essa abordagem incremental ajuda a superar o bloqueio inicial e transforma tarefas assustadoras em práticas manejáveis. Além de reduzir a inércia, a repetição também ajuda a criar um ciclo de recompensas. Cada vez que você completa uma pequena ação, seu cérebro libera dopamina, o hormônio ligado à sensação de prazer e realização. Essa recompensa natural, mesmo para as menores tarefas, reforça o comportamento e o torna mais provável de ser repetido no futuro. Por isso, dividir tarefas maiores em ações menores e celebrá-las pode ser uma estratégia eficaz para construir um padrão positivo de ação repetida. Uma técnica amplamente utilizada para implementar esse conceito é a regra dos 2 minutos. A ideia é começar uma tarefa que pode ser concluída em até 2 minutos, ou pelo menos, dedicar esse tempo inicial a uma tarefa maior. Por exemplo, se você tem procrastinado arrumar um cômodo, comece por 2 minutos organizando uma gaveta. Essa pequena ação reduz a resistência inicial e, frequentemente, você acaba fazendo mais do que o planejado, porque o mais difícil, começar, já foi superado. Outra estratégia eficaz é a criação de rotinas. As rotinas ajudam a eliminar a decisão diária de o que fazer agora,
estabelecendo um padrão fixo de comportamento que é reforçado com o tempo. Por exemplo, se você sempre reserva os primeiros 30 minutos do dia para revisar e-mails ou trabalhar em projetos importantes, essa prática logo se tornará automática. A repetição diária dessas ações não apenas ajuda a vencer a procrastinação, mas também libera energia mental para decisões mais importantes. Uma das principais barreiras para manter a repetição é a autocrítica. Muitas pessoas se culpam por procrastinar, o que pode levar a um ciclo negativo de inação e desânimo. É importante entender que a repetição não exige perfeição. O objetivo é a consistência, não a execução impecável. Aceitar que falhas podem acontecer e focar no retorno à prática, em vez de desistir, é fundamental. Quanto mais você prioriza a continuidade, menos espaço existe para a procrastinação se instalar. A repetição cria uma base sólida para o progresso a longo prazo. Ela transforma tarefas difíceis em hábitos gerenciáveis e reduz a sensação de esforço com o tempo. Quanto mais vezes você realiza uma ação, mais fácil e natural ela se torna. Vencer a procrastinação, portanto, não exige mudanças radicais, mas sim o compromisso de repetir pequenas ações diariamente. Esse ciclo, quando bem praticado, não apenas elimina a procrastinação, mas também constrói uma base sustentável para o sucesso em qualquer área da vida. Capítulo 4. O tédio da repetição. A repetição, apesar de ser essencial para o sucesso, muitas vezes pode ser tediosa. Realizar a mesma tarefa repetidamente pode fazer com que o entusiasmo inicial diminua, levando ao desânimo ou até mesmo à desistência. No entanto, o tédio da repetição não precisa ser visto como um obstáculo intransponível. Com a mentalidade certa, é possível transformar essas atividades repetitivas em oportunidades significativas de aprendizado e crescimento. A chave está em treinar a mente para enxergar propósito em cada ação, mesmo nas mais simples. Um dos passos mais eficazes para superar o tédio é conectar as tarefas repetitivas ao objetivo maior que você deseja alcançar. Quando você entende o porquê por trás do que está fazendo, o ato repetitivo deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma peça essencial no quebra-cabeça do seu sucesso. Por exemplo, um atleta que repete exaustivamente o mesmo movimento não está pensando na monotonia da tarefa, mas em como isso irá melhorar seu desempenho na competição. Manter o foco no resultado final é o que torna o processo mais suportável e até mesmo inspirador. Outra estratégia poderosa é buscar evolução constante dentro da repetição. Em vez de apenas repetir uma tarefa mecanicamente, concentre-se em como pode refiná-la ou torná-la mais eficiente. Essa é a essência da prática deliberada: identificar aspectos que podem ser melhorados e trabalhar neles de forma intencional. Por exemplo, um músico que toca a mesma peça inúmeras vezes pode ajustar a interpretação, melhorar a precisão ou explorar novas nuances. Essa abordagem transforma o tédio em uma busca ativa por excelência. Além disso, tarefas repetitivas podem se tornar momentos de mindfulness, práticas que cultivam presença e atenção plena. Quando você se concentra completamente na ação que está realizando, sem deixar sua mente vagar, as tarefas repetitivas ganham uma nova dimensão. Atividades como lavar a louça, correr ou organizar papéis podem se transformar em oportunidades para treinar sua atenção, observar seus pensamentos e até mesmo relaxar. O ato de estar presente pode transformar qualquer tarefa em uma experiência mais rica e significativa. A paciência é outro elemento crucial para superar o tédio da repetição. Muitas vezes, queremos resultados rápidos e desanimamos quando não os vemos imediatamente. Mas é importante lembrar que o sucesso é o resultado de um esforço acumulado ao longo do tempo. Paciência e persistência andam de mãos dadas com a repetição. Cada pequeno avanço é uma construção, mesmo que ele não seja visível no início. Desenvolver a capacidade de persistir, mesmo em meio ao tédio, é o que separa aqueles que desistem daqueles que alcançam seus objetivos. Um recurso valioso para transformar tarefas repetitivas em momentos de crescimento é adicionar elementos de desafio ao que você está fazendo.
O tédio muitas vezes surge quando sentimos que já dominamos algo e não há mais novidade. No entanto, ao definir pequenos desafios ou metas dentro da repetição, você cria estímulos que mantêm a tarefa interessante. Por exemplo, um escritor que revisa frequentemente seus textos pode tentar melhorar a clareza de cada parágrafo ou explorar formas mais criativas de apresentar ideias. Isso mantém a mente engajada e eleva o nível de habilidade constantemente. Outra técnica eficaz é celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Quando você está no meio de uma atividade repetitiva, é fácil perder de vista o progresso que está fazendo. Por isso, reconhecer e valorizar esses avanços, por menores que sejam, ajuda a reforçar a motivação. A repetição deixa de ser apenas um processo e se torna um caminho de conquistas graduais. Registrar suas realizações, como manter um diário ou um rastreador de hábitos, pode ser uma forma prática de perceber o impacto positivo da consistência. Além disso, a repetição pode se tornar mais prazerosa quando você combina atividades. Por exemplo, ouvir podcasts ou músicas enquanto realiza tarefas mecânicas pode enriquecer a experiência e torná-la menos tediosa. Da mesma forma, transformar a repetição em um momento social, como fazer exercícios físicos com amigos ou trabalhar em projetos em equipe, pode trazer um aspecto mais dinâmico e divertido para a atividade. Essas abordagens ajudam a reduzir a sensação de monotonia e dão novos significados às tarefas. Um aspecto importante de superar o tédio é mudar sua perspectiva sobre ele. O tédio não precisa ser visto como algo negativo, mas como parte natural do processo de crescimento. Grandes conquistas exigem resiliência para continuar avançando mesmo quando a jornada parece desinteressante. Aceitar o tédio como parte do caminho pode mudar sua relação com ele, transformando-o em um sinal de que você está no caminho certo. Afinal, o domínio de qualquer habilidade exige passar pelas fases menos glamorosas do aprendizado. É importante lembrar que persistir em meio ao tédio fortalece o caráter. A capacidade de continuar, mesmo quando o entusiasmo diminui, constrói resiliência, disciplina e paciência, qualidades fundamentais para o sucesso em qualquer área. O tédio é temporário, mas os frutos da repetição são duradouros. Quando você compreende que cada ação repetida está pavimentando o caminho para o seu futuro, as tarefas deixam de parecer tediosas e ganham um significado muito maior. Persistir, mesmo nas pequenas coisas, é o que constrói grandes resultados. Capítulo 5. Repetição e crescimento. A repetição desempenha um papel central no desenvolvimento do que a psicóloga Carol Dweck chamou de mentalidade de crescimento. Diferentemente do mindset fixo, que acredita que habilidades e talentos são inatos e imutáveis, a mentalidade de crescimento reconhece que podemos melhorar por meio do esforço, da prática e do aprendizado constante. Nesse contexto, a repetição não é vista apenas como um ato mecânico, mas como um instrumento poderoso para ultrapassar limites e alcançar novas possibilidades. É através dela que habilidades se desenvolvem e barreiras se tornam superáveis. Uma das razões pelas quais a repetição é tão eficaz em reforçar a mentalidade de crescimento é que ela ajuda a reprogramar crenças limitantes. Muitas pessoas acreditam que não são boas em certas áreas porque falharam em tentativas anteriores. Mas a repetição mostra que o progresso é possível, mesmo que comece de forma imperceptível. Cada vez que repetimos algo, criamos provas concretas de que somos capazes de aprender e melhorar. Com o tempo, essa prática contínua transforma o eu não consigo em ainda não consigo, mas vou chegar lá. A repetição também nos ensina a enxergar o fracasso como parte do aprendizado. Na mentalidade fixa, o fracasso é visto como um sinal de incompetência ou limitação pessoal. Já na mentalidade de crescimento, ele é encarado como uma oportunidade para identificar o que pode ser melhorado. Quando falhamos e repetimos uma ação com ajustes, estamos refinando nossas habilidades e nos aproximando do sucesso. É nesse ciclo, errar, corrigir e repetir, que aprendemos as lições mais valiosas. Um exemplo claro disso pode ser visto no aprendizado de habilidades complexas,
como tocar um instrumento musical ou praticar um esporte. No início, erros são inevitáveis, mas a repetição permite que esses erros sejam corrigidos. Imagine alguém aprendendo a tocar violão. Os primeiros acordes podem soar desafinados, mas, ao praticar repetidamente, os dedos se ajustam e a fluidez começa a surgir. Essa experiência reforça a ideia de que o fracasso inicial não define o resultado final. É a prática que transforma a habilidade. Além disso, a repetição fortalece a resiliência. Cada tentativa, mesmo que imperfeita, aumenta nossa capacidade de lidar com desafios. A mentalidade de crescimento nos encoraja a continuar, mesmo quando o progresso parece lento ou os resultados estão distantes. Por meio da repetição, aprendemos que grandes mudanças são alcançadas com pequenos avanços diários. Essa compreensão muda a forma como encaramos os desafios. Em vez de desistir diante da dificuldade, passamos a ver cada obstáculo como uma etapa do processo de melhoria contínua. Outro aspecto essencial da repetição na mentalidade de crescimento é como ela nos ensina a valorizar o processo em vez de apenas o resultado final. Quando repetimos algo consistentemente, começamos a perceber que o aprendizado acontece ao longo do caminho e não apenas na linha de chegada. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a ser mais pacientes e a nos manter motivados, mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. A repetição se torna uma forma de celebrar o progresso contínuo e não apenas as conquistas. A repetição também ajuda a construir confiança. Quando você repete uma ação várias vezes e percebe uma melhoria gradual, começa a acreditar mais na sua capacidade de aprender e crescer. Essa autoconfiança é essencial para enfrentar desafios maiores, pois você entende que o progresso é uma questão de tempo e esforço. Por exemplo, ao aprender uma nova habilidade, cada pequeno avanço reforça a crença de que você é capaz de superar dificuldades, fortalecendo ainda mais a mentalidade de crescimento. Além disso, a repetição nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com a crítica. Em vez de temer feedbacks negativos, aprendemos a usá-los como ferramentas para melhorar. A prática constante nos torna mais receptivos à ideia de que críticas não são julgamentos definitivos, mas informações valiosas que podem nos ajudar a ajustar nossas estratégias. Isso transforma a repetição em um ciclo de aprendizado ativo, no qual o aperfeiçoamento contínuo se torna a meta principal. A neurociência também nos oferece uma explicação sobre por que a repetição é tão eficaz para mudar crenças e habilidades. Através de um processo chamado neuroplasticidade, nosso cérebro tem a capacidade de se reorganizar e formar novas conexões neurais com base na prática. Cada vez que repetimos uma ação ou enfrentamos um desafio, estamos literalmente moldando nosso cérebro para se tornar mais eficiente naquela tarefa. Isso significa que, ao investir na repetição, estamos fisicamente treinando nosso cérebro para se adaptar e melhorar, reforçando ainda mais a mentalidade de crescimento. A repetição e a mentalidade de crescimento trabalham juntas para transformar nossa identidade. Com o tempo, ações repetidas passam a definir quem somos. Uma pessoa que começa a correr regularmente pode, inicialmente, se ver apenas como alguém que está tentando ser mais ativa. Mas, com a repetição, essa identidade muda. Ela se vê como uma corredora. Essa transformação de identidade é poderosa porque reforça a consistência. Quando você acredita que algo faz parte de quem você é, a repetição deixa de ser um esforço e se torna uma extensão natural de si mesmo. Capítulo 6. Como a repetição cria disciplina. A disciplina é frequentemente vista como uma característica inata, algo que algumas pessoas simplesmente têm e outras não. No entanto, a realidade é que a disciplina pode ser cultivada, e a repetição desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando repetimos uma ação regularmente, ela começa a se integrar à nossa rotina e, eventualmente, se torna um hábito. É a repetição que transforma a disciplina de uma força de vontade consciente em algo quase automático, eliminando a necessidade de lutar contra a procrastinação ou a falta de motivação. Um dos principais benefícios da repetição é a criação de rotinas sólidas.
Rotinas são sistemas de comportamento que organizam o nosso dia e eliminam o peso das decisões constantes. Por exemplo, decidir todas as manhãs se você vai se exercitar pode ser exaustivo e abrir espaço para desculpas. Mas, se o exercício se torna parte de uma rotina fixa, como acordar, vestir a roupa de treino e começar, você elimina essa decisão diária. A repetição torna o ato uma parte natural do dia, reduzindo o esforço necessário para começar. Essa diferença entre disciplina e motivação é crucial para entender por que a repetição é tão eficaz. A motivação é passageira. Ela vem e vai, dependendo de fatores como humor ou circunstâncias externas. Já a disciplina, que é construída por meio da repetição, não depende de como você está se sentindo no momento. Ela é baseada em consistência, não em inspiração. Pessoas bem-sucedidas não esperam se sentir motivadas para agir. Elas agem porque construíram a disciplina necessária para isso, e essa disciplina foi desenvolvida por meio da repetição diária de ações específicas. Para criar e sustentar essa disciplina, ferramentas práticas podem ser de grande ajuda. Uma estratégia poderosa é usar gatilhos, estímulos que ajudam a iniciar uma ação repetida. Por exemplo, colocar os tênis de corrida perto da cama ou deixar o caderno de anotações à vista pode funcionar como um lembrete visual que ativa a ação desejada. Outro método eficaz é usar calendários ou rastreadores de hábitos para registrar sua consistência. O ato de marcar um dia como concluído cria um senso de progresso que reforça a repetição e ajuda a manter a disciplina a longo prazo. Outro recurso importante é estabelecer recompensas simples que incentivem a repetição. Elas podem ser pequenas, como permitir-se assistir a um episódio de sua série favorita após completar uma tarefa ou comemorar avanços semanais. Essas recompensas criam uma conexão positiva com a disciplina e ajudam a sustentar o esforço repetido, especialmente nos estágios iniciais, quando o hábito ainda não está solidificado. A repetição, combinada com esses incentivos, torna o processo mais leve e, ao mesmo tempo, eficaz. A repetição também tem o poder de reconfigurar a maneira como enxergamos a disciplina. Em vez de vê-la como algo restritivo ou cansativo, ela pode ser percebida como libertadora. Quando você repete ações e cria rotinas sólidas, reduz drasticamente a quantidade de decisões que precisa tomar ao longo do dia. Isso economiza energia mental para focar em questões mais importantes. Por exemplo, ao decidir previamente que você vai ler por 20 minutos todas as noites, essa prática se torna automática, liberando espaço na sua mente para outras prioridades. Outro aspecto fundamental é o papel da repetição na construção da resiliência. Repetir ações mesmo quando os resultados não são imediatos ensina a lidar com a frustração e a desenvolver paciência. A disciplina não se trata apenas de realizar tarefas, é sobre continuar mesmo nos dias em que parece mais difícil. Cada ato repetido reforça sua capacidade de persistir, criando um ciclo virtuoso em que a própria repetição fortalece sua mentalidade e seu compromisso com o objetivo. Além disso, é importante lembrar que a repetição ajuda a criar um senso de identidade disciplinada. Cada vez que você repete uma ação, reforça a ideia de que você é uma pessoa disciplinada. Por exemplo, ao repetir um hábito como levantar cedo para estudar ou praticar exercícios, você começa a se ver como alguém que valoriza o aprendizado ou a saúde. Essa mudança de identidade é poderosa, pois a partir do momento em que você se identifica como uma pessoa disciplinada, suas ações começam a refletir essa crença de forma natural. Para evitar que a repetição se torne cansativa ou desmotivadora, é essencial incluir momentos de reflexão. Revisar periodicamente seu progresso ajuda a identificar o impacto positivo de suas ações repetidas, o que reforça o compromisso com a disciplina. Pergunte a si mesmo: o que mudou desde que comecei a repetir essa ação? Ou como posso ajustar esse hábito para torná-lo ainda mais eficiente? Esses momentos de avaliação não só mantêm o hábito vivo, mas também o tornam mais eficaz ao longo do tempo. Lembre-se de que a disciplina criada pela repetição é o alicerce para o sucesso duradouro. Grandes conquistas raramente são resultado de um único esforço heróico.
Elas são construídas dia após dia, ação após ação. Cada pequeno passo que você repete hoje está preparando você para um futuro de realizações maiores. A disciplina não é algo que se atinge da noite para o dia, mas sim o resultado cumulativo de pequenos atos repetidos continuamente. A repetição não é apenas a ferramenta para criar disciplina. Ela é o próprio processo que transforma sonhos em realidade. Capítulo 7. Repetição e treinamento mental. A mente humana é uma ferramenta extraordinariamente poderosa, mas também é influenciada por padrões repetidos. A repetição, quando utilizada de forma consciente, pode reprogramar pensamentos, crenças e comportamentos. Uma das formas mais conhecidas de usar a repetição no treinamento mental é por meio das afirmações positivas. Ao repetir frases que refletem aquilo que você deseja alcançar ou a pessoa que deseja se tornar, você começa a influenciar sua mentalidade de forma direta. Frases como "eu sou confiante e capaz" ou "estou no controle das minhas escolhas" ajudam a substituir crenças negativas por pensamentos fortalecedores, moldando sua percepção e ações ao longo do tempo. Essa prática funciona porque o cérebro não diferencia entre pensamentos reais e imaginados. Ele responde àquilo que repetimos com consistência. As afirmações positivas reforçam conexões neurais que apoiam os comportamentos desejados, transformando aquilo que inicialmente pode parecer um simples exercício em uma ferramenta poderosa para mudar padrões mentais. É importante, porém, que as afirmações sejam realistas e alinhadas aos seus objetivos, pois isso aumenta a conexão emocional e a eficácia do processo. Outra técnica que utiliza a repetição no treinamento mental é a visualização. Repetir mentalmente a execução de uma ação ou o alcance de um objetivo ajuda a preparar o cérebro para o sucesso. Atletas de elite, por exemplo, frequentemente visualizam seus desempenhos antes de competições, imaginando cada detalhe de seus movimentos e sentindo a emoção de vencer. Ao repetir esse processo mentalmente, o cérebro cria um ensaio virtual que aumenta a confiança e a preparação para a realização no mundo físico. Estudos mostram que a visualização regular ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na execução real, ajudando a melhorar o desempenho e a reduzir a ansiedade. A repetição também desempenha um papel central nas práticas de mindfulness, que visam desenvolver foco e clareza mental. Técnicas como a meditação com foco na respiração, por exemplo, utilizam a repetição para ancorar a mente no presente. Concentrar-se repetidamente em cada inspiração e expiração ajuda a reduzir distrações e acalmar pensamentos excessivos. Esse treino diário não apenas promove uma sensação de calma imediata, mas também fortalece a capacidade de atenção ao longo do tempo, o que é essencial para lidar com os desafios do dia a dia. Além da respiração, práticas como a repetição de mantras também são eficazes no mindfulness. Um mantra, uma palavra ou frase curta repetida durante a meditação, ajuda a bloquear distrações e criar um estado de foco profundo. Frases como "eu estou em paz" ou até palavras neutras podem ser usadas para treinar a mente a retornar ao presente sempre que se distrair. Com o tempo, a repetição desses exercícios cria uma base mental mais estável, reduzindo o estresse e aumentando a clareza em momentos decisivos. A repetição também desempenha um papel importante na construção de resiliência mental. Práticas repetitivas, como meditação ou afirmações, ajudam a mente a lidar melhor com situações de estresse ou pressão. Por exemplo, quando você treina a repetição de pensamentos positivos diante de desafios, seu cérebro aprende a substituir respostas automáticas de medo ou dúvida por respostas mais construtivas e confiantes. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você pratica, mais a mente se fortalece e se adapta a lidar com adversidades. Outra aplicação poderosa da repetição no treinamento mental é no desenvolvimento de gratidão. O simples ato de listar, diariamente, 3 coisas pelas quais você é grato pode, com o tempo, mudar sua perspectiva sobre a vida. Esse exercício repetitivo ajuda a mente a se concentrar no que está indo bem, em vez de se fixar em problemas ou negatividade.
Pesquisas em psicologia positiva mostram que a repetição dessa prática fortalece sentimentos de bem-estar, reduz sintomas de depressão e aumenta a resiliência emocional. Além disso, a repetição mental pode ser usada para redefinir a forma como encaramos objetivos de longo prazo. Quando você visualiza regularmente o que deseja alcançar e repete mentalmente passos para chegar lá, está reforçando a clareza de propósito. Isso não apenas aumenta a motivação, mas também reduz a procrastinação, porque mantém o objetivo sempre em destaque na sua mente. Esse hábito, aliado à prática de dividir grandes metas em pequenos passos, cria um senso constante de progresso, essencial para sustentar o esforço a longo prazo. Um ponto que merece destaque é o impacto cumulativo da repetição no treinamento mental. No início, essas práticas podem parecer simples ou até pouco eficazes. No entanto, com o tempo, os resultados se tornam mais evidentes. O cérebro humano, por meio da repetição, é capaz de criar novos caminhos neurais, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que a prática consistente de afirmações, visualizações ou mindfulness literalmente modifica a estrutura cerebral, ajudando a consolidar novos padrões de pensamento e comportamento. O poder da repetição no treinamento mental está na sua simplicidade e acessibilidade. Não exige equipamentos caros ou condições perfeitas. Tudo o que você precisa é de consistência e compromisso. Repetir diariamente práticas mentais como afirmações, visualizações ou exercícios de mindfulness cria uma base sólida para o crescimento pessoal e profissional. Assim como o treinamento físico fortalece o corpo, o treinamento mental, por meio da repetição, fortalece a mente, permitindo que você enfrente desafios com mais confiança, clareza e resiliência. Capítulo 8. A repetição nas decisões financeiras. A repetição é um dos pilares mais importantes no desenvolvimento de habilidades financeiras. Em um mundo onde muitas pessoas buscam resultados rápidos, compreender que a consistência de pequenas ações gera grandes impactos ao longo do tempo é fundamental. Assim como em outras áreas da vida, hábitos financeiros repetidos diariamente, semanalmente ou mensalmente são o que constroem uma base sólida para o sucesso financeiro. Desde poupar pequenas quantias até revisar regularmente os gastos, a repetição transforma a disciplina financeira em um hábito que trabalha a seu favor. Um dos hábitos financeiros mais eficazes para criar riqueza ao longo do tempo é a prática de economizar regularmente. Separar uma porcentagem do seu rendimento assim que ele entra na conta, mesmo que seja uma pequena quantia, é um exemplo clássico de como a repetição gera resultados cumulativos. Esse processo, conhecido como pague-se primeiro, não apenas ajuda a acumular capital, mas também reforça a mentalidade de priorizar suas metas financeiras antes dos gastos supérfluos. Com o tempo, o simples ato de poupar se torna automático, e o saldo cresce de forma consistente. A repetição também é crucial para o planejamento financeiro consistente. Estabelecer um hábito de revisar periodicamente suas finanças, como monitorar despesas, avaliar investimentos e ajustar metas, permite que você mantenha o controle e faça ajustes estratégicos. Por exemplo, reservar um momento semanal ou mensal para analisar seus extratos bancários pode revelar padrões de consumo que precisam ser corrigidos, como gastos excessivos em itens não essenciais. Essa prática repetida traz clareza e evita que pequenos deslizes comprometam suas metas financeiras a longo prazo. Outro ponto importante é que a repetição é a base para construir uma mentalidade de investimentos. Investir regularmente, mesmo com valores pequenos, é uma estratégia comprovada para acumular patrimônio ao longo do tempo. O conceito de juros compostos, onde os rendimentos dos investimentos começam a gerar seus próprios rendimentos, só é possível com a repetição. Por exemplo, investir R$ 100 por mês em um fundo ou ações pode parecer pouco no início, mas, com o passar dos anos,
os resultados se tornam exponenciais. A repetição torna o investimento acessível e gerenciável, independentemente da sua renda atual. O controle de gastos também é um exemplo prático de como a repetição pode transformar sua saúde financeira. Criar o hábito de registrar despesas diariamente ou semanalmente ajuda a identificar para onde está indo seu dinheiro e evita surpresas desagradáveis no final do mês. Essa prática repetitiva, embora pareça simples, pode revelar oportunidades de economizar e redirecionar recursos para prioridades maiores, como quitar dívidas ou investir. Ao repetir essa ação regularmente, você não apenas se torna mais consciente do seu comportamento financeiro, mas também ganha controle sobre suas decisões. Um dos maiores benefícios da repetição no desenvolvimento de hábitos financeiros é que ela elimina a necessidade de decisões constantes. Quando você automatiza ações, como transferir uma parte do salário para uma poupança ou fundo de investimentos, não precisa lutar contra a tentação de gastar o dinheiro ou decidir se vai economizar naquele mês. Esse processo automatizado, repetido ao longo do tempo, garante que seus objetivos financeiros sejam priorizados sem depender de força de vontade ou motivação momentânea. Além disso, a repetição ajuda a criar resiliência financeira. Quando você desenvolve o hábito de reservar recursos para um fundo de emergência ou planejar seus gastos, está se protegendo contra imprevistos. Repetir ações como revisar o orçamento e manter economias consistentes permite que você esteja preparado para lidar com situações inesperadas, como despesas médicas ou uma perda de renda temporária. Essa resiliência construída ao longo do tempo dá mais segurança e estabilidade à sua vida financeira. Outro aspecto importante é que a repetição permite ajustes e melhorias contínuas em sua estratégia financeira. À medida que você repete o hábito de monitorar despesas ou investir, começa a identificar padrões e oportunidades que podem passar despercebidos em um único evento. Por exemplo, ao revisar seus gastos mensalmente, você pode perceber que uma assinatura de serviço que não usa mais está consumindo recursos valiosos. Essa repetição constante permite refinar seus hábitos e alocar melhor seus recursos. A repetição também influencia positivamente a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Quando você começa a ver os resultados acumulados de ações repetidas, como o crescimento de um fundo de investimentos ou a redução de dívidas, sua confiança e motivação aumentam. Esse ciclo positivo reforça a importância de manter os hábitos financeiros consistentes, incentivando você a continuar e até mesmo a ampliar suas metas. Pequenas vitórias, como pagar uma dívida ou alcançar uma meta de economia, tornam-se catalisadores para um comprometimento ainda maior. O impacto da repetição em suas finanças vai além dos números. Ela constrói uma base sólida para a independência financeira e ajuda a moldar um estilo de vida baseado em escolhas conscientes e consistentes. Ao repetir ações que fortalecem sua saúde financeira, você não apenas acumula riqueza, mas também adquire habilidades como disciplina, paciência e visão de longo prazo, qualidades que beneficiam todos os aspectos da sua vida. Com o tempo, a repetição de pequenos hábitos financeiros transforma sonhos de liberdade financeira em uma realidade tangível. Capítulo 9. A biologia da repetição. O cérebro humano é uma máquina extraordinariamente adaptável. Uma das características mais fascinantes dessa adaptabilidade é a neuroplasticidade, que se refere à capacidade do cérebro de reorganizar e criar novas conexões neurais ao longo da vida. A repetição desempenha um papel fundamental nesse processo. Cada vez que realizamos uma ação ou aprendemos algo novo, estamos ativando determinadas redes neurais. Com a repetição, essas conexões se tornam mais fortes, como trilhas que ficam mais claras e fáceis de percorrer quanto mais são usadas. É por isso que tarefas difíceis no início, como dirigir ou aprender um instrumento musical, se tornam naturais com o tempo. Essa adaptação acontece porque o cérebro busca eficiência.
Repetir uma tarefa ou habilidade faz com que ele transfira a execução dessa atividade de áreas mais exigentes, como o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio consciente e esforço, para áreas mais automáticas, como os gânglios basais. Esse deslocamento reduz o esforço mental necessário para realizar a ação, tornando-a mais rápida e automática. Em outras palavras, a repetição constante transforma ações complexas em hábitos automáticos, economizando energia para que possamos nos concentrar em novos desafios. A dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, também desempenha um papel crucial no processo da repetição. Quando você realiza uma ação que gera um resultado positivo ou satisfatório, seu cérebro libera dopamina, reforçando o comportamento. Esse reforço químico nos incentiva a repetir a ação, criando um ciclo de aprendizado. Por exemplo, ao completar uma tarefa com sucesso, o sentimento bom associado à dopamina nos motiva a continuar repetindo essa atividade. Essa química cerebral é uma das razões pelas quais criar rotinas consistentes, mesmo pequenas, pode ter um impacto tão poderoso em nossa vida. Além de reforçar comportamentos, a repetição também afeta como processamos informações. No início de qualquer aprendizado, o cérebro trabalha intensamente para entender e organizar novos dados. Contudo, à medida que a prática se repete, o cérebro encontra maneiras mais eficientes de processar essas informações. Por exemplo, quando você aprende uma nova habilidade, como digitar no teclado, inicialmente precisa pensar em cada movimento. Com a repetição, a ação se torna tão automática que você mal percebe os movimentos dos dedos. Isso ocorre porque o cérebro está constantemente refinando e otimizando circuitos neurais relacionados àquela habilidade. Esse aumento de eficiência também se traduz em um menor gasto de energia mental. O cérebro, sendo um órgão altamente econômico, prefere automatizar o máximo de tarefas possível para conservar recursos. Isso explica por que ações repetidas, como dirigir para o trabalho ou cozinhar uma receita conhecida, se tornam mais fáceis e consomem menos esforço cognitivo com o tempo. A repetição permite que o cérebro crie atalhos, otimizando a execução das tarefas e liberando espaço mental para focar em atividades mais complexas e desafiadoras. Outro ponto fascinante sobre a repetição é como ela cria mapas neurais mais detalhados no cérebro. Esses mapas representam o modo como informações ou habilidades são armazenadas e acessadas. Quando você repete uma ação várias vezes, está essencialmente desenhando esse mapa com linhas mais nítidas e conexões mais fortes. Isso explica por que habilidades complexas, como tocar um instrumento ou praticar um esporte, tornam-se mais precisas com o tempo. É como se o cérebro estivesse construindo uma estrada pavimentada onde antes havia apenas um caminho de terra. Além disso, a prática repetida não apenas fortalece conexões já existentes, mas também pode criar novas. Esse fenômeno é particularmente útil quando estamos aprendendo algo completamente novo ou tentando quebrar padrões negativos. Por exemplo, alguém que deseja substituir um hábito prejudicial por um positivo precisa repetir consistentemente o novo comportamento para formar uma nova rede neural mais forte que a antiga. Esse processo exige paciência, mas a neuroplasticidade garante que o cérebro seja capaz de se adaptar e mudar, independentemente da idade. Um dos aspectos mais interessantes da repetição é como ela nos ajuda a superar a curva de aprendizado inicial. No início, o cérebro consome muita energia para entender uma tarefa, mas, com a prática, o esforço necessário diminui. Isso também reduz o estresse e a frustração associados ao aprendizado. Pense em alguém que está começando a aprender a andar de bicicleta. No começo, há tensão e erros frequentes, mas, com a repetição, o equilíbrio e os movimentos se tornam automáticos. Essa redução no esforço mental é um dos grandes benefícios da repetição,
Ela torna o aprendizado sustentável e menos desgastante. Além de facilitar o aprendizado, a repetição também melhora a precisão e a velocidade na execução de tarefas. Isso é evidente em áreas como a música, o esporte e até mesmo no trabalho. Um músico que repete uma peça diversas vezes não está apenas treinando os dedos, mas também ajustando a coordenação entre os sentidos e o cérebro. Da mesma forma, um atleta que pratica a mesma jogada repetidamente está treinando o corpo e a mente para responder de maneira quase reflexiva. Essa sincronização entre o cérebro e o corpo é o que torna a prática repetitiva tão poderosa para alcançar a excelência. É importante entender que o impacto da repetição no cérebro não acontece do dia para a noite. Estudos mostram que o fortalecimento de conexões neurais e a criação de hábitos automáticos exigem consistência ao longo do tempo. Esse é o motivo pelo qual práticas diárias, mesmo que pequenas, são mais eficazes do que esforços intensos, mas esporádicos. Quando você repete uma ação regularmente, está literalmente moldando seu cérebro para se adaptar e melhorar. A biologia da repetição nos ensina que o progresso é um processo cumulativo e que, com paciência e constância, o cérebro responde de maneira extraordinária. Capítulo 10. Ajustar, refinar e avançar. A repetição, embora poderosa, não significa simplesmente fazer a mesma coisa repetidamente sem reflexão. Para que ela seja realmente eficaz, é essencial incorporar momentos de revisão e ajustes. Esse processo transforma a repetição em um ciclo de aprendizado contínuo, onde cada iteração não apenas reforça o que funciona, mas também corrige o que precisa ser melhorado. É como afiar uma lâmina. A cada passada, ela se torna mais eficiente. Revisar o que está sendo repetido garante que seus esforços estejam alinhados aos seus objetivos e que você esteja avançando, em vez de apenas se movimentar em círculos. Um erro comum é repetir ações que não geram resultados. Sem uma avaliação cuidadosa, é fácil cair na armadilha de insistir em algo que não está funcionando, desperdiçando energia e tempo. Por exemplo, alguém que tenta economizar dinheiro, mas continua cometendo os mesmos erros financeiros, como gastos impulsivos, não verá progresso se não revisar e ajustar sua abordagem. Repetir sem reflexão pode levar à estagnação ou até mesmo ao fracasso, enquanto pequenos ajustes no que é repetido podem gerar grandes mudanças. O conceito de melhoria contínua, amplamente utilizado no mundo corporativo e na filosofia japonesa de Kaizen, é uma abordagem poderosa para refinar ciclos de repetição. Ele sugere que, em vez de buscar grandes mudanças de uma só vez, devemos focar em melhorias incrementais e constantes. Isso significa repetir ações com intenção e atenção aos detalhes, buscando formas de torná-las mais eficientes a cada ciclo. Por exemplo, um escritor pode revisar e ajustar seu processo de criação, buscando maneiras de organizar melhor suas ideias ou de escrever de forma mais clara. Outro aspecto importante dos ciclos de repetição é a capacidade de aprender com os erros. Cada tentativa oferece uma oportunidade de identificar o que pode ser feito de forma diferente. Em vez de evitar falhas, encare-as como parte natural do processo de refinamento. Thomas Edison, por exemplo, é famoso por dizer que não falhou ao inventar a lâmpada elétrica, mas sim descobriu 10.000 maneiras de como ela não funcionava. Ele usou cada erro como uma oportunidade para ajustar sua abordagem, transformando o fracasso em aprendizado. A flexibilidade também é essencial em ciclos de repetição. À medida que você repete uma ação, as circunstâncias ao seu redor podem mudar, seja em relação às suas metas, às ferramentas disponíveis ou ao contexto externo. Revisar e ajustar significa estar atento a essas mudanças e adaptar suas práticas de acordo. Um plano que funcionava no início pode precisar de alterações para continuar gerando resultados. Essa capacidade de se adaptar é o que garante que a repetição leve ao progresso, em vez de à estagnação.
Outro benefício de revisar e refinar ciclos de repetição é a oportunidade de otimizar processos. À medida que você observa suas ações e resultados, torna-se mais fácil identificar o que pode ser simplificado ou melhorado. Por exemplo, alguém que pratica corrida pode perceber, ao revisar seu desempenho, que ajustar a postura ou mudar o ritmo traz ganhos significativos. Essa atenção ao que pode ser otimizado não só melhora os resultados, mas também torna o processo mais eficiente, economizando tempo e energia. A prática de registrar progressos e desafios também é uma forma poderosa de refinar ciclos de repetição. Ao documentar o que está funcionando e o que precisa de ajustes, você cria uma visão clara do seu progresso e evita repetir erros desnecessários. Ferramentas como diários, checklists ou rastreadores de hábitos podem ajudar nesse processo. Essa prática não apenas mantém você no caminho certo, mas também permite celebrar avanços incrementais, que são fundamentais para sustentar a motivação a longo prazo. Evitar a rigidez é outro ponto crucial no ajuste de ciclos de repetição. Muitas vezes, ficamos tão presos a uma estratégia inicial que resistimos a mudanças, mesmo quando os resultados não estão sendo satisfatórios. A flexibilidade para abandonar métodos que não funcionam e experimentar novas abordagens é o que diferencia aqueles que persistem de forma inteligente daqueles que apenas insistem no erro. Repetir o que funciona é poderoso. Repetir o que não funciona, no entanto, pode ser paralisante. O conceito de melhoria contínua pode ser aplicado a qualquer área da vida, desde o trabalho até os relacionamentos pessoais. Por exemplo, em um ambiente profissional, você pode revisar regularmente sua produtividade e identificar formas de priorizar tarefas ou delegar responsabilidades. Em um relacionamento, ciclos de repetição podem envolver a prática de comunicação aberta, onde ajustes são feitos com base em como o parceiro responde. O processo de avaliar, ajustar e repetir transforma a repetição em um sistema de crescimento e não apenas em uma rotina estática. Compreender que ciclos de repetição são dinâmicos é essencial para alcançar o sucesso sustentável. Eles não se tratam apenas de repetir ações, mas de evoluir continuamente. Cada ciclo é uma chance de aprender algo novo, fazer melhorias e avançar um pouco mais em direção aos seus objetivos. Essa abordagem transforma a repetição em uma ferramenta estratégica, onde o progresso não é apenas uma possibilidade, mas uma consequência natural de ajustes constantes. Quando você adota essa mentalidade, não apenas alcança seus objetivos, você se torna mais eficiente, resiliente e preparado para lidar com os desafios que surgirem ao longo do caminho.